Há pouco menos de um ano, o Falar Global abordou a temática dos Fab Labs, laboratórios digitais ao serviço do público, onde qualquer pessoa pode dar asas à imaginação, construindo um objeto ou inventando novos conceitos. Estes laboratórios já funcionam um pouco por todo o mundo e chegam também agora a Portugal. O FabLab EDP é o primeiro laboratório digital em Portugal, um espaço de produção de protótipos aberto para toda a comunidade. O projeto, desenvolvido em colaboração com o MIT iDreams, pretende disponibilizar instalações equipadas com máquinas de impressão de vinil, de corte de pequenas e grandes dimensões e ainda impressoras a laser. Temos vários públicos-alvo, estamos a pensar, nomeadamente, no meio universitário, no meio científico, e, digamos, a sociedade em geral. Quando estou a falar em sociedade em geral, podemos falar nas universidades, autarquias, escolas, associações, cientistas, inventores e, digamos, em qualquer cidadão que nos queira contactar. Há já dezenas de laboratórios digitais espalhados pelo mundo, desde o centro dos Estados Unidos até à Índia rural, passando pelo norte da Europa ou pela África do Sul. My name is Valentina Kofi. I am 8 years old. I made a sketching board. O exemplo da menina do Ghana, que com apenas 8 anos criou sozinha o protótipo de um alarme eletrónico que numa emergência permite alertar as casas na sua aldeia, é o resultado final do trabalho desenvolvido nestes laboratórios, que funcionam como uma rede internacional, da qual Portugal agora também já faz parte. As pessoas podem olhar e ver o que é que está a ser feito nos outros 25 Fab Labs e fabricar localmente aquilo que foi imaginado noutros lugares, ou ainda imaginar, fabricar aqui e depois divulgar o processo de fabricação de forma que uma pessoa em qualquer parte do mundo, no fundo, copie e implemente as ideias desenvolvidas aqui por portugueses. Viajando pelos laboratórios espalhados pelo mundo inteiro, é possível encontrar objetos criativos e inovadores. Com o recurso a máquinas de laser é possível dar vida a uma cadeira. Indo mais longe e com o recurso a uma impressora de casas, é possível levantar paredes de forma simples e totalmente automatizada. Por outro lado, os Fab Labs ajudam a reciclar utensílios domésticos como uma escova de dentes, que com um pouco de imaginação e perícia se pode transformar num brinquedo tecnológico. Em Portugal, os Fab Labs estão a dar os primeiros passos. Para facilitar a implementação deste conceito, foi criada uma associação que procura dar resposta a todas as questões levantadas para a criação de um laboratório digital. Pode criá-lo por si, pode ir às páginas do MIT, mas se quiser um apoio português, nós temos informação disponibilizada e vamos trabalhar no sentido de termos cada vez mais informação especializada para o contexto português, que é necessário fazer as devidas adaptações. Vamos ter essa informação na associação. Divulgar o trabalho realizado nestes laboratórios é fundamental. O Fab Labs EDP vai ter um site próprio com toda a informação sobre o modo de funcionamento dos laboratórios digitais em Portugal. A página será a janela aberta para os utilizadores, que podem consultar a agenda e verificar a disponibilidade dos equipamentos. Professor Carlos do Rainho, como vimos na peça, os Fab Labs são verdadeiros laboratórios comunitários onde praticamente é possível construir tudo. É assim? Exatamente, é com muito gosto que estou aqui de novo para falar futuro, mas hoje cada vez mais nós temos que fazer o presente e fazer acontecer o futuro já. E cada vez mais a inovação deixou de ser aquilo que se fazia nos laboratórios, por umas pessoas com umas batas brancas, enfim, nós podemos também estar nos Fab Labs com batas brancas, claro. Mas a inovação tem que ser qualquer coisa que cada um de nós faz, em cada momento, em cada circunstância, temos que ser criativos, inovadores, sobretudo nós, portugueses, que somos um povo muito criativo e muito inovador. Os Fab Labs são as novas bibliotecas, as bibliotecas do futuro. É evidente que vão continuar a haver as bibliotecas tradicionais, mas cada vez mais, sobretudo os nossos filhos, novas gerações, enfim, já, sobretudo, usam a biblioteca digital. E é preciso transformar conhecimento em valor. Para transformar conhecimento em valor, o Fab Lab é uma espécie de fábrica do futuro. Mas como é que nasce este conceito e aonde? Este conceito nasce inicialmente no MIT. Aliás, o professor Granfield que cria este conceito. Mas é um conceito muito óbvio. Aliás, nós já temos em muitos espaços comunitários sítios onde as pessoas se juntam. Eu lembro-me, quando era jovem, nós tínhamos um barracão onde fazíamos, sei lá, rolamentos, aqueles carros, enfim, com rolamentos, os jogos, etc. Enfim, na altura era mais com madeira e pregos, agora é com computadores, é com novos sistemas, é encontrando e criando, por exemplo, alarmes para uma aldeia, algures em África, ou seja, as tecnologias são novas, mas esse espaço, criar
comunidades e o pôr as pessoas juntas a pensar, a inventar e a transformar as suas ideias em factos é muito importante, sobretudo em Portugal, porque nós somos um país de inventores. Ou seja, nós todos sabemos que em cada esquina encontramos alguém que tem a solução para o país, a solução para um problema. Nada como dar-lhe o espaço para mostrar se de facto aquilo é a solução, ou então para se não for, a pessoa não andar tão empenhada sempre nessa solução que de facto não é. Aliás, Portugal, em 2007, na presidência, deu um grande impulso a um conceito que está um bocadinho antes do Fab Lab, que é o conceito de Living Lab, que é a ideia de criar comunidades onde se vão experimentando produtos novos. Porque hoje em dia já não há tempo para fazer aquele processo normal. O produto desenvolve-se no laboratório, faz-se uma amostra, que eu aprendi e ensinava aos meus alunos há uns anos. Depois essa amostra verifica se tem ou não tem sucesso no mercado, modifica-se. Não, agora tem que se fazer o teste, desenvolver o produto no próprio mercado. Nós criámos vários Living Labs, temos 14 em Portugal a funcionar. Agora temos um Fab Lab, um dos 25 no mundo. É muito importante. E qual é o alcance para Portugal? País de inventores, como há pouco referi. Eu acho que não é o Fab Lab que nos vai resolver o problema. Eu acho que cada um das pessoas que nos está agora a ouvir pode pensar. Aliás, há pouco na peça viram que têm um contacto, podem formalizar a criação do Fab Lab. Mas as autarquias, as escolas, podem podem pôr este conceito a funcionar. Não tem necessariamente que ser um Fab Lab formal. Ter um espaço onde as pessoas se juntam nos intervalos, onde as pessoas trocam opiniões, onde têm materiais para poderem testar, para poderem criar novos produtos, novas soluções e depois ter, por exemplo, um campeonato. Nós, aliás, proporcionamos muito isso também no contexto do plano tecnológico. Muitas empresas fazem concursos de novas ideias, no fundo fomentar essa capacidade, porque nós desenvolvemos nos últimos anos muito potencial de conhecimento, de inovação, de tecnologia. Portugal subiu nos rankings todos, mas o conhecimento não cria valor, a tecnologia não cria valor, a inovação... O conhecimento cria valor quando nós o transformamos em alguma coisa. A tecnologia quando nós mudamos alguma coisa. E, portanto, o fazer acontecer é absolutamente determinante. É com isso que se faz acontecer futuro. Na qualidade de académico e de governante, acha que os portugueses neste momento estarão, de facto, disponíveis para participar também num conceito desta natureza? Como sempre na vida, há portugueses e portugueses. Há aqueles que, face às dificuldades que todos estamos a viver, arregaçam as mangas e estão à espera de ter uma oportunidade de participar na reinvenção, porque este momento muito difícil que vivemos convoca-nos para uma coisa fundamental, é que a continuidade não é solução. E, portanto, nós temos que reinventar o mundo. Reinventar o nosso país também, reinventar a nossa economia. Podemos reinventá-la bem ou mal. Se ficarmos parados, com inércia, enfim, nada faremos. Eu acho que há basicamente dois tipos de portugueses. Há aqueles que neste momento estão muito receptivos e estão a fazer coisas extraordinárias. Aliás, só assim é que nós conseguimos ser dos países que mais exportou no último ano, mesmo nesta crise. Estamos a exportar cada vez com mais valor, cada vez mais tecnologia. Também há muitos portugueses que usam a crise, naturalmente, faz parte da sua maneira de ser. Não estou a criticar, estou a constatar um facto. Para mitigar ainda mais as questões e as dificuldades. Para ter uma desculpa. Isto está mal, e portanto, como isto está mal, estão a ver, não posso fazer nada, isto está mal, eu estou mal porque isto está mal, mas isto não fica bem se nós não fizermos alguma coisa. E, portanto, o desafio fundamental é porque cada pessoa veja o que é que pode fazer. Sendo um homem que está muito associado ao plano tecnológico, poderemos também considerar os Fab Labs como parte integrante do plano tecnológico. Do plano tecnológico e também como uma base para agora o plano tecnológico também sofreu algumas alterações e nós, enfim, desenvolvemos ao longo da legislatura passada muitas competências. Portugal tem neste momento, é o quarto país da Europa com mais empresas inovadoras, que é uma coisa que as pessoas às vezes não têm ideia, só puxamos para os rankings negativos. Só a Alemanha, a Bélgica e o Luxemburgo têm mais empresas inovadoras que Portugal. Agora é a altura de pôr essas empresas inovadoras, sobretudo, focadas a resolver problemas do país. E por isso nós criámos uma agenda digital que tem 26 medidas de procura pública, que é a melhor maneira que o Estado tem de incentivar, em vez de dar um subsídio para mais conhecimento, que também é importante, dar, no fundo, apoiar a criação de produtos na saúde, na educação, na mobilidade, que sejam produtos importantes para os portugueses e importantes para exportar. Portanto, dá uma maneira de se integrar essa filosofia. No caso, portanto, dos Fab Labs, nós temos um dos 25 espalhados pelo mundo. Certamente há uma gestão integrada e um relacionamento entre todos. Acha que há retorno económico que o país pode beneficiar por esta integração nesta pool de Fab Labs ao nível mundial? Retorno económico naturalmente haverá e, sobretudo, é muito importante colocar em várias áreas. E acho que estamos a conseguir fazer isso, por exemplo, nas tecnologias para a educação, nas tecnologias para a energia, nestas formas de inovar, que é colocar Portugal entre os melhores, ou seja, nas redes que lideram a transformação. Isso é muito importante. Isso é muito importante, sobretudo, do ponto de vista simbólico. Agora é evidente que não é este Fab Lab que vai resolver o problema económico do país. Claro. É a forma como este Fab Lab conseguir
contaminar, disseminar, motivar, mobilizar. Olha, quantas pessoas daquelas que nos estão a ver vão ficar a pensar porque é que eu não me vou juntar com um outro amigo meu que fez um curso de arquitetura, eu sou engenheiro, tenho um economista, porque é que eu não peço um espaço qualquer que está devoluto, por esse país fora há tantos espaços devolutos, porque é que eu não peço à Câmara, por exemplo, esse espaço devoluto e não crio ali uma zona experimental, com acordos que se criar produtos com determinado tipo de valor, há um retorno na patente ou naquilo que for criado, mas esse espírito de criar de novo, de reinventar, o Fab Lab é sobretudo um exemplo e depois é naturalmente o ponto de ligação, se quiser enfim, talvez não tanto um router, mas um router interativo para permitir ligar. O processo de inovação é por natureza dinâmico. Acha, professor Carlos do Rainho, que com os Fab Labs em Portugal e a sua publicidade, a maneira como se inova poderá ainda alterar-se? Poderá haver aqui um novo paradigma? Temos que estar sempre a alterar a forma como inovamos. Os Living Labs já são um passo nesse sentido. Alguns projetos que temos para Portugal de criar cidades inovadoras, cidades inteligentes, são exatamente esse conceito, ou seja, a inovação enquanto se faz as coisas normais. Nós, enfim, estamos a beber água e pensamos, bem, mas, enfim, se calhar dava jeito um copo que tivesse uma funcionalidade qualquer e inventamos no dia-a-dia, não é preciso ir ao laboratório e com essa ideia transformamos essa ideia e avançamos, não é? Eu acho que isso é absolutamente determinante que se faça, essa nova maneira de inovar. Os Fab Labs, naturalmente, são um conceito interessante que tem que ser multiplicado e isso é muito importante. Os mais críticos poderão olhar para esta forma do faça você mesmo como uma espécie de regresso ao modelo produtivo do passado. Acha que esta crítica pode ter há uma coisa que é óbvia e que, por muito que possa não ser simpática, nós temos a obrigação de dizer. O mundo é, de alguma maneira, cíclico, é em progresso, eu não diria que é em espiral, em progresso em espiral, e há tempos e tempos. Nós, em certa medida, está a terminar aquela fase em que nós nascíamos, o Reginaldo e eu, nascemos com a obrigação de nos formarmos e depois chegávamos ao mercado de trabalho e dizíamos, bem, venha ao nosso emprego, onde é que querem que nós façamos o nosso emprego, que nós façamos alguma coisa. Agora não, agora os nossos filhos nascem, e é muito importante que o Estado e que a sociedade lhe garanta isso, nascem com o direito à formação ao longo da vida, mas nascem com um dever, que é o dever de fazer alguma coisa com que crie valor, de encontrar o seu posto de trabalho, de encontrar o seu emprego. E esta mudança é fundamental e temos que a comunicar. Pode não ser simpática, mas é assim, porque senão teremos jovens frustrados, como temos já muitos, e a esses jovens nós temos que lhe dizer, faça você mesmo. Exija condições para fazer, exija formação para fazer, exija melhores condições, ferramentas de capital, por exemplo, têm que ser desenvolvidas, acho que não é uma altura muito fácil, mas exija condições para fazer, mas faça. Não esteja à espera que alguém o chame para o encaixar numa máquina ou num processo produtivo, porque este já não é o tempo. E acha que o poder político em Portugal está preparado para responder a esse desafio? Acho que os sinais que temos tudo depende. Nós podemos ver as coisas de duas maneiras. E aliás, um apelo que eu faço aos portugueses, sobretudo quando respondem a inquéritos internacionais. Nós podemos comparar aquilo que temos com o que poderíamos ter. E aí acho que temos que ser ambiciosos, podíamos ter melhor. Normalmente os portugueses respondem muito assim aos inquéritos e por isso é que muitas vezes nos inquéritos internacionais os factos em Portugal são sempre melhores do que as percepções, porque nós pensamos sempre, bem, estamos bem, mas devíamos estar melhor. Quando comparamos o que temos com a média de outros países, estamos bastante bem. Todos os rankings mostram que em empreendedorismo, em suporte ao IDE, por exemplo, Portugal foi o país que nos últimos 5 anos mais aumentou o investimento em investigação e desenvolvimento. Isto tem valor, sabe que em 2005 Portugal investia, e não tem havido muita inflação, e portanto isto é praticamente a preços constantes, 1.200 milhões de euros em IDE e agora são 2.700 milhões de euros, é dinheiro, e a maioria é de empresas. Portanto, Portugal tem feito muita coisa. Nós temos que aproveitar isso com uma atitude diferente, não é com uma mentalidade diferente, porque eu acho que a nossa mentalidade é a nossa riqueza, é a nossa maneira de ser. Temos é que ter uma atitude diferente, e a atitude é aproveitar a oportunidade para fazer alguma coisa. Por exemplo, no Fab Lab, se não houver outro criando o nosso próprio, ou indo a este Fab Lab que foi criado, ver e reproduzir. São certamente boas notícias para o auditório do Falar Global e para o país. Professor Carlos do Rainho, é sempre um grande prazer tê-lo no Falar Global. Também é um gosto sempre falar futuro consigo. Muito obrigado. No Global Net desta semana, conheça os números da verdadeira corrida aos computadores de nova geração. Se há palavras que marcam o presente, tablet é sem dúvida a do momento. A nova geração de computadores está a entrar no mercado como um furacão e já está a alterar profundamente a forma como interagimos com estas máquinas. Para tentar perceber qual o tablet que está a prevalecer nas intenções de compra e que dominará o mercado num futuro próximo,
O Tecnoblog, o blog de tecnologia da MSNBC, analisou os resultados de uma sondagem sobre a intenção de compra dos consumidores norte-americanos no que toca ao e-reading com estes aparelhos. O iPad, da Apple, venceu a corrida, mas o Kindle, da Amazon, um e-reader puro, é um adversário de peso que não dará descanso. O objetivo do estudo foi apanhar as intenções de compra dos consumidores na época natalícia e no arranque de 2011. Das 2.800 pessoas consultadas, 42% responderam que pensam comprar um iPad nos próximos 90 dias, contra 33% que garantem ter a mesma intenção de compra no que toca ao Kindle. Naturalmente que o mercado tem mais opções. No entanto, esta sondagem deixa claro que estamos perante uma corrida de 2 cavalos, pelo menos para já, uma vez que o Sony Reader reuniu apenas 5% das intenções de compra e o Nook, o e-reader da Barnes & Noble, 4%. Um dos dados mais relevantes desta sondagem é que apenas 18% dos inquiridos responderam que não tencionam comprar tablets, o que indica claramente que só uma fatia muito pequena de consumidores ficará de fora desta nova tendência, pelo menos nos próximos 90 dias. Depois, logo se verá. A plataforma online www.falarglobal.com continua à espera do seu contributo. Além de conhecer todo o projeto Fala Futuro, pode também responder às 30 perguntas lançadas a 30 personalidades, no passado dia 10 de 10 de 2010. Hoje, destacamos uma das respostas de Sagara Peria, professor de meditação. Parece-me que o modelo de família nuclear, tal como agora vivenciamos, é limitado e limitativo. Temos um pai, uma mãe, casal e 1,6 de criança a viverem bastante isolados de outros seres humanos gera exatamente isolamento para quem ali vive, dependência, relações de dependência por falta de ter outros apoios emocionais na relação, senão aquele trio, ou pouco mais do que um trio, mais alguns irmãos, e a falta de exemplos formativos quando o contexto de relação é tão limitado, predominantemente tão limitado. Assim sendo, eu gostaria de ver novos contextos de partilha que permitam a várias famílias nucleares interagirem entre elas. Eu gostaria de ver a própria arquitetura do nosso país refletir essa necessidade. Gostaria de ver que os nossos prédios, por exemplo, em vez de terem a parte de baixo dedicada às lojas vazias, tivessem os pisos inferiores dedicados ao convívio dos nossos filhos. Criar espaços de partilha em comum que transcenda as limitações da família nuclear. Mais parques, mais hortas comunitárias. E gostaria também de ver modelos de relação comunitária não familiares, comunidades religiosas, comunidades de amigos, comunidades de estudantes e comunidades cibernáuticas, comunidades daqueles que se encontram livres das limitações de espaço e unidos por um interesse que os transcende, que transcende essas limitações. E gostaria de ver uma sociedade onde há possibilidade de participação, de contributo e um sentido de pertença. Estamos de facto a contribuir para a construção de um país e de um mundo melhor, num projeto inédito em Portugal. Junte-se a nós.